Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Então, alunos, tela projetada, vamos dar continuidade ao nosso assunto de hoje. Bem, alguns alunos me perguntaram, fizeram algumas perguntas interessantes sobre o nosso estudo de hoje, então nós vamos dar continuidade. O nosso estudo ele tem sido bem interessante porque nós estamos trabalhando rotineiramente essa questão da crase. Inclusive, foi um assunto que nós tocamos bastante no nosso livro de atividades. E é claro que hoje nós vamos continuar dando ênfase a esta parte específica. Bem, na nossa última aula, eu comentei sobre os casos em que não ocorre o fenômeno linguístico da crase. E eu comentei sobre essas questões, melhor, sobre a lacuna, as regras que estão aqui na parte do meio do nosso material. Tá? Eu comentei, inclusive, sobre a palavra casa, perdão, comentei sobre o fato de não usar antes de palavras masculinas, antes de verbos, antes de palavras no plural precedidas pela preposição a, sobre palavras repetidas, antes de palavras acompanhadas de artigo ou de pronome indefinido, sobre não utilizar antes de numeral cardinal, antes da palavra casa não determinada, antes da palavra terra e, claro, com as locuções adverbiais de instrumento. É preciso lembrar que aqui, por exemplo, entre palavras repetidas, não há a possibilidade de usar em virtude desta regra específica. Alguns alunos me perguntaram qual a diferença entre o numeral e um artigo indefinido. O numeral ele vai indicar uma quantidade, o artigo indefinido ele vai, vamos colocar como o seguinte, indefinir. Ele não, na verdade, ele não vai generalizar algo específico. Então, aqui nós temos o caso me fez chegar a uma conclusão rápida. Foi qualquer conclusão, embora seja rápida, mas foi qualquer conclusão. Nós não temos uma ideia de duas, três, quatro conclusões. Não, ele chegou apenas a uma conclusão qualquer, tá? Então, aqui, por conta do uma ser um artigo indefinido, este ele não pode vir com o nosso acento grave. E alguma por ser pronome definido. São regras específicas, regras pontuais e que vão nos auxiliar durante o processo do nosso material. Antes de numeral cardinal, da mesma forma, cardinal, ok? A não ser se indicar horas. Na verdade, vamos tentar colocar aqui o seguinte: quando eu digo numeral cardinal, eu digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. É diferente do numeral ordinal, que é primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Antes de numeral cardinal, nós não temos o uso do acento grave, apenas se indicar horas, que é o caso, por exemplo, cheguei em casa às 15 horas, às 12 horas, às 2 horas e assim por diante. Nesse caso, então, nós vamos observar que tem, ok? Em seguida, a próxima regra sobre a antes de palavra casa não determinada. Então, veja, quando nós utilizamos, ou melhor, internalizamos essa regra específica antes da palavra casa, nós vamos entender como é que ocorre esse processo. Quando nós falamos o seguinte, antes da palavra casa não determinada. O que determina, no caso, é eu dizer, ou melhor, eu saber de quem é aquele lugar, aquele objeto. Eu determino que ali tem uma propriedade. É claro que nem sempre vai seguir essa linha, porque eu posso determinar também uma quantidade exata, ou uma quilometragem, uma velocidade, e assim sucessivamente. Vocês vão entender isso já já. Então, nós temos a regra o exemplo. Voltamos a casa tristes e abatidos. Aqui nós não temos casa determinada. Em virtude dessa situação, a palavra, ou melhor, a preposição a, ela não será acentuada com o nosso queridíssimo acento grave, tá? É diferente se eu tivesse assim, voltamos à casa de meus pais, tristes e abatidos. Nesse caso, nós teríamos
a casa com o nosso acento grave, porque a casa estaria sendo determinada, não seria uma casa qualquer, ok? Em seguida, nós temos a nossa regra da palavra terra, mas você não vai precisar se preocupar com esta regra específica, porque ela não vai ser trabalhada neste momento. Mas, para que você tenha uma noção do que eu quero trabalhar com você, nós temos o seguinte: antes da palavra terra, sentido de chão firme, opondo-se a palavra bordo. O navio foi à terra. Só para você ter conhecimento, para que você tenha de fato essa parte sobre o assunto para você utilizar outrora. Embora que em outro momento eu vá trabalhar com você também, novamente, ok? E a última regra, e não menos importante, dos casos em que não ocorre, é juntamente com as locuções adverbiais de instrumento. Nesse caso específico, a crase deve ser evitada. Deve ser evitada, mas não é uma regra geral. Porque se você tiver ali uma oração em que um termo ele seja necessário o uso do acento grave para evitar a ambiguidade, então você deve utilizar. Tá? Vamos ver a regra número 1. O exemplo número 1. O avô fechou a porta à chave. Número 2. O homem foi morto à faca. E 3. Depois de reformada a mão, a obra foi um sucesso. Veja que depois de reformada a mão, se eu tiro o acento grave, a ideia que nós temos é que foi feita, por exemplo, uma cirurgia na mão da pessoa e essa cirurgia ela foi um sucesso. Com o acento grave, nós temos aqui um outro sentido. Depois de reformada a mão, de uma forma manual, a obra foi um sucesso. Tá bom? Vamos olhar agora para os casos em que ocorre a crase. E aí eu preciso de muita atenção sua para que nós tenhamos aí um bom proveito da nossa atividade de hoje. Pensemos, a primeira regra que nós temos dos casos em que ocorre a crase, é justamente o fato de quando o termo regente exige o complemento regido pela preposição a. Nós trabalhamos durante o nosso bimestre regência verbal e regência nominal. Foi algo trabalhado, então não há como resgatar toda a linha de ideia, mas eu vou resgatar a ideia principal, ok? Por exemplo, nós temos pedimos informações a. Lembrando que quem pede informações a alguém, né? Então, o informações aí, ele exige um complemento. É um caso aí que há de se pensar sobre regência nominal, ok? E aí nós vamos pensar o seguinte, quando nós falamos em pedimos informações, na verdade aqui é mais um caso de complemento nominal, tá? Eu posso até mudar a atendente por um outro nome, ao atendente. No caso, eu trago aí o nosso artigo definido para que eu determine, ou melhor, individualize o gênero da. Vamos colocar individualize só, o substantivo atendente, ok? E aí nós temos, pedimos informações ao atendente. Opa! Então significa que quem pede informações a, mais o a da palavra atendente, nós temos a tendência que é a fusão, que é justamente a crase. Pedimos informações, atendente do consultório. Em seguida, nós temos a regra que ela é mais tranquila, tá? Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. A maioria dessas locuções, elas são locuções prontas. Então, se você observar, por exemplo, à toa, essa locução, ela sempre terá, a depender também do sentido, se for um sentido de modo, por exemplo, sempre terá o acento grave. A procura de, idem. E a mercê dos, ou a mercê de, da mesma forma. Vamos olhar. Os alunos estão rindo à toa. O modo como os alunos estão rindo é uma locução adverbial. Vale salientar que nós temos aí um sentido feminino, tá? Um gênero feminino, porque a crase ela não ocorre antes de palavras masculinas, ok? Em seguida, nós temos aí fomos à procura de Paulo, pelo mesmo motivo, e à mercê dos ventos, pelo mesmo motivo. Nós temos em seguida as expressões a moda de e a maneira de. E aí você pode até parar para pensar, porque eu disse que não ocorre crase antes de palavras masculinas, que é o caso, ele veste a Luís V. Mas aqui o caso em que ocorre é porque a palavra moda de, os termos moda de e maneira de estão implícitos. Consequentemente, eles estão aí colocando entre linhas que existem termos que vão exigir
o nosso acento grave, ok? Em seguida, nós temos locuções adverbiais que indicam horas específicas. Aqui nós chegamos às palavras casa, terra e distância quando possuem determinante, tá? Que é o caso, eu voltei a casa. Mas a casa é de Paulo, não é uma casa qualquer, é de Paulo. Então, se está determinada, eu faço a utilização do nosso acento grave para marcar que houve ali um processo de fusão entre preposição e artigo definido. Da mesma forma, terra, irei à terra de meus pais. Na mesma situação, ok? E na mesma situação, fiquei à distância de 20 metros. A distância de não é uma distância qualquer, é uma distância de 20 metros, está? É uma distância determinada. Então, por isso, eu utilizarei acento grave para marcar que houve aí um processo de fusão, que houve crase, não é verdade? Que maravilha! Em seguida, nós temos os nossos casos facultativos. Nós temos 3 regras, apenas a título de informação, que você não vai usar com tanta intensidade durante a avaliação. Mas é claro que você precisa ter conhecimento porque em outro momento nós vamos retornar à crase, porque é um assunto que ele é sempre recorrente. Vamos observar a primeira regra, antes de pronome possessivo feminino. Lembrando que o pronome possessivo feminino, ele indica naturalmente uma posse. Refiro-me à sua tia, refiro-me à sua tia. Vale lembrar que quando nós falamos em facultativo, é o mesmo sentido de opcional, ok? É o mesmo sentido de opcional. Antes de nomes próprios femininos, dei-te presente a Joana, dei-te presente a Joana. Olha só, você pode colocar ou não, é opcional. E depois da preposição até, fui até a montanha, fui até a montanha. É opcional, ok? Agora que você já tem a tabelinha das regras e, naturalmente, já conhece todas as regras, nós vamos partir para o nosso exercício. Vamos lá. Pronto. Daremos continuidade, então, ao nosso exercício. Que maravilha. Vamos observar que aqui no nosso exercício nós temos algumas questões importantes. Você deverá copiar no caderno para você ter esse material como base para o seu estudo, ok? Vamos ver aqui. Primeira questão. Ocorre erro de crase em... Vamos pensar. A. Quero tudo às claras. B. Fiquei a chorar. C. Eles voltarão às 15 horas. D. Fiz alusão a ela. E. Vamos lá, às vezes. Olhando a letra A e a letra E, nós temos o seguinte. Quero tudo às claras. As claras é uma locução adverbial de modo, não é? Quero tudo às claras. Nesse caso, especificamente, como é uma locução adverbial de modo, nós sempre vamos ter o acento indicando que houve crase aí, que é o fenômeno linguístico. Então pensem, quero tudo às claras é uma locução adverbial de modo. E vamos lá, às vezes é uma locução adverbial de tempo. Então, essas duas locuções adverbiais, como elas são femininas, então ocorrerá o uso do acento indicativo de crase. Ok? Vamos olhar a letra D. Fiz alusão a ela. Nós vimos no nosso quadro, na nossa tabela, que a ela, como nós temos um pronome pessoal aqui, antes de pronome nós não devemos usar, então a alternativa está correta. Mas a questão pede para verificarmos onde ocorre erro, não é isso? Então não é a letra A, não é a letra D e não é a letra E. Vamos olhar a letra C. Eles voltarão às 15 horas. Opa, antes de horário está certo, tá? Então não é a letra C. Mas veja bem aqui na letra B, fiquei a chorar. Antes de verbo nós não podemos usar. Então a alternativa que nós deveremos assinalar é a alternativa B. Ocorre erro de crase na letra B, ok? Vamos olhar a segunda questão. Assinar a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Quando há 2 dias disse a ela que ia à Europa para concluir meus estudos, pôs-se a chorar. Opa, disse a ela, acabamos de falar que antes de pronomes pessoais não se deve usar, nem antes de verbo. Então, disse a ela e pôs-se a chorar, nós temos 2 espaços que ficarão apenas as preposições sem o acento grave. Então, aqui nós já podemos descartar. Não pode ser a letra C, tá bom? E aqui, em decorrência do disse a ela, tá? Nós vamos observar bem aqui, ó,
que não pode ser a letra B e novamente a letra C. Ou vai ser a letra A ou vai ser a letra D, tá? E aí nós vamos o seguinte, disse a ela que ia à Europa. Toda vez antes de lugar, você deve sempre fazer o seguinte macete. Faça vou à Europa, volto da Europa. Se tivesse da Europa, da significa que antes do nome do lugar vai ter o acento grave. É o caso de vou a Brasília, volto de Brasília. Volto de Brasília, não tem o da, tem o de. Então não tem o uso ali indicando que há o acento grave. Então aqui nós já sabemos que há o A com acento grave. A alternativa que sobra é a letra D. Quando há 2 dias, há do verbo haver, na verdade, que tem sentido de faz. Quando faz 2 dias ou fez 2 dias, disse a ela que ia à Europa para concluir meus estudos. Pôs-se a chorar. Segunda questão, letra D. Ok? Vamos ver a nossa terceira questão, muito simples, muito tranquila. Pensemos, fique à vontade. Esse à vontade, nós acabamos de perceber uma situação aí. Fique à vontade. Como é uma locução adverbial feminina, então esse à vontade vai ter o uso indicativo vai ter, na verdade, aí a junção de uma preposição mais artigo. Então nós temos a com acento grave. Fique à vontade, o modo como você deve ficar à vontade. Então aqui já vamos por eliminação. Não pode ser a, não pode ser a C e não pode ser a E. Estou a seu inteiro dispor, a seu inteiro. Olha aqui um pronome possessivo, parece até um demonstrativo, né? Mas se nós pararmos para pensar, somente é opcional se for antes desse pronome, se ele for feminino, que não é o caso. Então aqui nós não temos o A com acento grave. Aqui sim, aqui não. E aqui, como nós temos um verbo, não pode. Então, A com acento grave, A sem acento grave, A sem acento grave. Então, a opção que nos resta qual é? Vamos ver. Nós temos aqui A com acento grave, B. A com acento grave, A sem acento grave e A sem acento grave. Letra B. Terceira questão, letra B. Vamos ver a nossa quarta questão. Chegou-se à conclusão, quem chega, chega a algum lugar e não em algum lugar, tá? Se chega em algum lugar, ou melhor, se chega em algum lugar ou a algum lugar, nós temos uma diferença. Como neste caso aqui nós vamos perceber que em decorrência da regência verbal chegou a algum lugar, nesse caso a conclusão, e conclusão é um substantivo feminino, nós vamos ter o a com acento grave, porque une a preposição do verbo chegar mais a do artigo definido do substantivo conclusão. A mais a, os dois se unem e formam, então, o processo linguístico chamado crase, e nós temos o A com acento grave, tá? De que a escola também é importante devido à merenda escolar. Olha, um caso de regência nominal. Devido ao lanche, aí como está merenda, então já sabemos que aqui nós temos o substantivo feminino e por conta de devido nós temos preposição mais artigo definido. Aqui nós temos novamente A com acento grave. A com acento grave, A com acento grave. Ok? É distribuída gratuitamente a todas as crianças. Nós vimos uma regra que preposição mais substantivo no plural não pode levar acento grave. Então, a alternativa que nos resta aqui é a letra D. A com acento grave, A com acento grave, A sem acento grave. Número 4, alternativa D. Tá bom? Vamos ver a nossa quinta questão. Aquela candidata, a rainha de beleza, olha, aquela candidata, vamos mudar rainha de beleza por rei. Aquele candidato ao rei. Opa! Nós fizemos esse jogo, que é macete, só para você perceber que se no masculino nós temos ao, no feminino nós temos a, que se unem e formam o nosso A com acento grave. Então, aquela candidata, a rainha de beleza. Então, nós temos o A com acento grave. Quando foi a televisão, opa, quem vai a algum lugar, ok? Então, em decorrência da regência verbal, nós temos aqui nosso A com acento grave, ok? Quando foi a televisão. Então, nós temos duas opções com A com acento grave. Ou só vai ser a ou só vai ser a D, tá? Pois se a roer as unhas, roer é um verbo, não pode A com acento grave. Então, só sobra a alternativa da letra A, tá bom? Muito simples, muito tranquilo.
Muito gostoso, um estudo muito gostoso. Vamos olhar agora a nossa questão de número 6, para que nós tenhamos aqui uma linha de ideia para nós pensarmos. Nas frases a seguir, insira a, as ou a, as, com acento grave, naturalmente. Havendo as duas possibilidades, escreva-as. O bom é que eu já vou comentando e já vamos fazendo aí automaticamente uma certa correção do material, não é verdade? Vejamos. Pedimos a Vossa Excelência, antes de pronome de tratamento, não se deve utilizar acento grave, tá? Então é o A sozinho. Especial atenção às crianças abandonadas. As crianças abandonadas. Então aqui temos o as. Atenção às. A com acento grave, em decorrência da regência nominal. Nas férias, pretendo ir a Paris. Opa, vou a Paris, volto de Paris. Não há acento grave. Ir a Paris, há seu acento grave. E quero visitar a Torre Eiffel. Vou à Torre Eiffel, volto da Torre Eiffel. Aí há acento grave, ok? Alimentava um sonho, ir a Paris da Torre Eiffel. Opa, essa Paris aqui está determinada, não é uma Paris qualquer, então há com acento grave. É a mesma regra da palavra casa, terra ou distância. D. Dedicou o belíssimo poema a todas as mães. Preposição sozinha, mas palavra no plural não pode levar o acento grave, ok? O A fica sozinho, sem o acento. Escreverei uma carta a Solange. Solange, um substantivo feminino, fica a seu critério utilizar ou não o acento indicativo de crase para indicar que ali houve um processo de fusão, ok? Vamos ver a nossa sétima questão. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase foi empregado de forma correta. Forma correta. Venham a mando do professor. Olha, verbo antes de verbo não pode. Escrever uma carta a lápis. Lápis, substantivo feminino, antes de substantivo feminino, perdão, substantivo masculino, antes de substantivo masculino não pode. Ou lápis, não pode, tá? Vamos ver a letra E. Admirei o quadro a óleo. A óleo. Não pode também, porque óleo é um substantivo masculino. Antes de substantivos masculinos não ocorre o processo de fusão. Tá? C. Não esforce a vista, compre óculos a prazo. Da mesma forma, prazo ou prazo é um substantivo masculino. Não ocorre o processo de fusão antes de substantivos masculinos. Sobra, então, aquele duque pertencia à casa, mas não é uma casa qualquer, é a casa de Orleans, os donos da casa. Essa casa está determinada, sendo, então, alternativa C a resposta correta para a questão número 7. Ok? Vamos ver a nossa oitava questão. Nós estamos desenrolando bem aqui a nossa atividade. Sentou-se a máquina. Opa, preste bem atenção. Aqui nós temos uma ambiguidade. Se você coloca o A sem acento grave, você está dizendo que a máquina ela se sentou, como se tivesse vida própria. Não é o caso. É sentou-se a máquina, tá? Sentou de forma para que você mexa na máquina e comece a trabalhar. Então, aqui é o A com acento grave. Então, só pode ser a C ou só pode ser a letra E. E pôs-se a reescrever. Reescrever é um verbo. Antes de verbo não se utiliza o nosso acento grave. Então, só sobra a letra C. Uma a uma, palavras repetidas. A letra C, então, é a nossa resposta para a questão que nós estamos aqui averiguando, ok? Perfeito! Olha, só temos agora a questão de número 9 e a questão de número 10 para que pensemos sobre o nosso conteúdo. Vamos olhar a questão de número 9. Das frases abaixo, apenas uma está correta quanto à crase. Assinale-a. Lembrando que vocês já estão em posse dessa atividade para que você escreva no caderno bem tranquilo, sem precisar correr com o material. Estou enviando durante a semana a atividade de recapitulação. Essa atividade ela é de extrema importância para que você comece a treinar, ok? Eu estou enviando todos os dias com um objetivo, para que você faça pausadamente, pense, estude, ok? Para que você não fique apenas, vamos colocar da seguinte forma, apenas como um único dia com atividade para que você faça. Sempre é bom
todos os dias e comentando um pouquinho sobre o exercício e fazendo naturalmente. Mas eu envio para você com essa proposta, para que você tenha tempo para que você escreva no seu caderno, ok? E ao mesmo tempo ir estudando. Vamos ver então qual é a frase que está correta quanto à crase, tá? Qual está correta? Vamos olhar aqui a letra E. Ele parecia entregue a tristes cogitações. Opa! Preposição sozinha, mas palavra no plural não pode, o acento grave, tá? Então aqui ela não está correta. D. Dia a dia a empresa foi crescendo. Palavras repetidas. Você não pode utilizar o acento grave entre palavras repetidas. Foi a regra que nós estudamos. Letra C. Puseram-se a discutir em voz alta. Discutir é um verbo, então você não pode utilizar o nosso acento grave antes de verbos, tá? Porque não vai ocorrer aí o processo de fusão, tá? Para que ocorra esse processo de fusão, você precisa lembrar dessa regra específica. Tá? Então não esqueça, antes de verbo você não poderá utilizar. Daqui a 2 semanas ele estará de volta. 2 semanas. Olha aqui, nós temos um numeral cardinal, você não pode utilizar, ok? Então, veja, e outra, estiar está com sentido, vamos colocar o seguinte, sentido de tempo futuro. Então você não pode utilizar. Sobra então a letra A. Devemos aliar teoria à prática, que é a nossa alternativa correta. Aliar algo a alguma coisa, ok? Perfeito. 10ª questão, então, que é a nossa última questão. Sensível à criatura impressão. Aqui nós vamos observar que houve um erro, na verdade. Porque o que eu quero que você faça é isso aqui, ó. Assinale a opção em que há erro no emprego do acento grave, indicativo da crase. A. Quando iremos a Portugal? B. Terminei o trabalho às 11 horas da noite. C. Hoje distribuíram balas às crianças do bairro. D. Emprestei vários livros à secretaria. E. Ele não compareceu à reunião de sexta-feira. Vamos olhar da letra E para a letra A. Ele não compareceu à reunião de sexta-feira. Quem não comparece a algum lugar. Ou quem comparece a algum lugar. Então, nós vamos observar aqui que nós temos, por uma questão mesmo de regência, tá? Regência verbal, quem comparece a algum lugar. No caso, a reunião, tá? Então, nós temos a preposição do verbo comparecer mais o artigo definido do substantivo reunião. A mais A ocorre acento grave tranquilamente. D. Emprestei vários livros à secretaria, tá? Emprestei vários livros a alguém, à secretaria. Então está correto. Eu já ter colocado ao secretário. Está corretíssimo. Hoje distribuíram balas para as crianças. Esse para mais as ocorre também esse processo de crase, viu? Então a letra C está corretíssima. Vamos olhar agora a letra B, que diz: terminei o trabalho às 11 horas da noite. Se você lembrar, eu comentei sobre essa regra, não foi? Eu comentei que antes de horário você pode utilizar tranquilamente, porque a palavra horas, tá? Ela é um substantivo feminino. Por conta, então, deste jogo de raciocínio, de ideia, de lógica, de regra, você, então, pode utilizar tranquilamente o acento indicativo de crase antes de horário, ok? Sobra então a nossa última alternativa, letra A, quando iremos a Portugal. Vamos fazer aquele macete que eu comentei? Quem vai A e volta D? Vou a Portugal, volto de Portugal. Olha, então aqui, ó, antes da palavra Portugal, não se deve utilizar o nosso acento indicativo de crase, ou acento grave, tá bom? É aqui onde está o erro no que diz respeito à nossa questão. Tá bom? Letra A, então. Veja que hoje na nossa aula nós finalizamos a nossa revisão sobre crase. Na nossa próxima aula nós vamos dar continuidade à revisão, mas sobre oração subordinada substantiva completiva nominal. Veja que então este momento é a oportunidade que você tem para relembrar os conteúdos, para relembrar o que de repente pode estar adormecido aí na sua cabecinha e, claro, colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu comigo ao longo do bimestre. Espero que você faça uma excelente avaliação. E se houver dúvidas em relação ao conteúdo,
me pergunte no privado. Não deixe de assistir a nossa videoaula de hoje, porque ela é fundamental para o seu processo, tanto intelectual quanto avaliativo. E você vai levar naturalmente esse assunto para o resto da sua vida, porque você nunca vai deixar de estudar. E nós nunca deixamos de estudar a língua portuguesa, ok? No mais, bons estudos. Dúvidas me procurem no privado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, turma.